Porque se eu ajustar várias coisas do meu processo, se eu for mais efetivo na forma que eu carrego, se eu eliminar os desperdícios que tem em todo o carregamento, eu posso, na verdade, dobrar com muito menos. Você pode até começar a receber, mas assim, alguns recebidos, alguns acessórios. Dito isso, agora, por onde é que eu começo? Olá, e hoje a gente vai falar sobre gastos, sobre dinheiro na vaquejada. Então, se você quer correr mais vaquejadas, você quer gastar menos, fica aqui esse vídeo, é para você. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai abordar quais são, por exemplo, os nossos gastos na vaquejada, qual, bora dizer assim, as possibilidades que a gente tem para a gente diminuir isso, qual a melhor e por onde a gente pode começar a trabalhar nisso para que a gente tenha, na verdade, cada vez menos gastos para correr mais vaquejada. Então, se você quer isso, fica aqui comigo. Mas antes de começar, esse aqui é o Desconstruindo a Carreira de Boi TV. Aqui a gente fala sobre vaquejada, a gente foca na vaquejada numa perspectiva mais no olhar focado para o vaqueiro. Então, aqui a gente vai discutir estratégias para você chegar a ganhar 2 prêmios em 6 vaquejadas. E se você não me conhece, meu nome é Aécio Levi, eu ajudo vaqueiros e vaqueiras aspirantes a ganhar 2 prêmios em 6 vaquejadas. Então, bora lá começar sobre o gastar menos e correr mais. É isso que a gente vai falar hoje aqui. Então, para a gente começar, acho que é bom a gente começar colocando um pouco mais do que são, pode dizer assim, os gastos que envolve e o que é que a gente vai falar hoje. Então, ir para uma vaquejada, quais são, pode dizer assim, os gastos que, sei lá, são envolvidos hoje numa vaquejada, né? A gente pode falar que tem os gastos, por exemplo, de logística, se a gente for classificar assim. Então, logística seria como é que eu chego lá, né? A logística seria, bora dizer assim, um frete e óleo do caminhão, dependendo da sua condição. E tem o, bora dizer assim, o gasto de, bora dizer assim, manejo. Então, manejo seria tratador e, por exemplo, um feno para o seu cavalo ir até a vaquejada. E a gente tem outro gasto, é o gasto de, por exemplo, de registro, pode dizer assim, de inscrição. E o que eu estou falando aqui é o gasto de senha. Então, para o vídeo de hoje eu vou focar nesse gasto de registro ou de inscrição, que seria a nossa senha. E eu vou considerar que a logística, o manejo, o frete, o óleo, o tratador, o feno, tudo que você precisa fazer, o feire, etc., para ir para uma corrida, vai ficar numa, vamos dizer assim, uma despesa separada de diversão. Você vai absorver isso porque você está pagando para se divertir. E o que a gente vai focar hoje é em senha ou inscrição para correr boi. E é sobre isso que a gente vai falar. Então muitas pessoas falam, mas vaquejada é gasto. Vaquejada é gasto, lógico, e se você está aqui, você está realmente porque você gosta muito de vaquejada, provavelmente você não tem expectativa de que a vaquejada te dê um retorno financeiro que você possa viver dela. Você quer aqui realmente para correr mais vaquejada e ganhar mais prêmio. Então, por isso que a gente vai falar mais nessa questão de registro e senha. E, na verdade, cara, se a gente pensar, por que é importante a gente falar sobre essa questão financeira e etc. Primeira coisa que eu vou falar é o seguinte, uma das coisas que até bloqueia você mais é sua parceira ou seu parceiro, porque, enfim, há de ver como é que eu sei isso, né? Você vai dizer, não, vaquejada tem um custo associado e tal. Eu lembro que eu até falei com as pessoas, o cara falou. Tem uma pessoa que eu conversei muito e ela até falou, cara, parece que tudo, bora dizer assim, vibrou em relação a mim e pra vaquejada, porque foi um cara que ganhou, terminou ganhando cavalos nesse sorteio, ganhou até acessórios nesses sorteios que fazem. Mas mesmo assim, por exemplo, a parceira dele, a esposa dele lá, não quer que ele participe muito de vaquejada.
Outra coisa pode ser também, cara, a família. Então, sua parceira pode falar, cara, mas vaquejada tem um custo e tal, a gente poderia fazer outra coisa, talvez, viajar e tal. A família também, pode ser seus pais, pode ser sua mãe, pode ser seu irmão. Cara, por que você está, vamos dizer assim, depositando dinheiro nisso e talvez eles nunca vão entender, a não ser que você tenha uma parceira que seja vaqueira, a não ser que alguém da sua família seja, sei lá, vaqueiro, ou corra vaquejada, ou gosta de cavalo, aí talvez as pessoas vão entender. Mas caso contrário, as pessoas nunca vão entender. Então, essa questão do dinheiro sempre vai ser uma questão que ele vai lá, tá falando para você, ou vai estar questionando o que você faz. E é uma coisa que, sem dúvida nenhuma, às vezes só causa mais pressão pra gente, que é uma coisa que a gente não quer ter, essa pressão toda, principalmente quando a gente tá lá na vaquejada, que a gente vai correr a vaquejada. E por que é importante essa questão financeira? Eu acho que a maior, como eu vou até repetir que vocês estão aqui, vocês, na verdade, querem, vou dizer assim, correr muito mais vaquejada e ter muito mais resultado. Então você quer correr mais, certeza. Talvez você não corra mais por causa disso, porque você talvez não possa arcar com, por exemplo, assim, todos os gastos necessários para você ir para essas vaquejadas. Então, enfim, essa é uma das razões que a gente está falando nisso hoje. Eu sei que, inclusive, eu já ouvi muitas pessoas vierem falar para mim, cara, talvez eu vou deixar até parar de correr um tempo, enfim, corro talvez 2, 3 vezes ao ano, e por isso que eu trouxe isso aqui para a gente ver algumas maneiras de a gente poder correr muito mais vaquejada, com ter um gasto muito menor. Então, beleza. Mas agora bora começar a tentar chegar nesse método, vamos dizer assim, acho que é uma grande, vamos dizer assim, uma oportunidade mais estratégica de pensar sobre a vaquejada. Eu queria mostrar para vocês que aqui tem duas maneiras da gente começar a olhar como é que a gente pode chegar a ter vamos dizer assim, um gasto muito menor na vaquejada. E para lembrar, para quem está aqui, a gente vai falar mais nessa questão de senha hoje. Então, para mim, qual é uma maneira de você gastar muito menos e correr mais? É você ter uma média de ganho, de certa forma, constante. E por que uma média? Primeiro que se você estabelecer uma coisa muito que pode ser alcançada, acho que alguém pode dizer, cara, eu quero correr, sei lá, e nunca perder. Enfim, não sei se o cara nunca vai perder, mas vou dizer assim, se ele põe uma média muito grande, eu vou ganhar 15 vaquejadas que eu corro. Se você botar um negócio assim muito sem bora dizer assim, sem um intervalo, isso vai causar uma pressão enorme, é uma coisa que é muito difícil. Pode ser alcançado, talvez possa, mas é uma coisa que só iria te causar pressão. Então, primeiro, essa média é porque você tem que estar, por exemplo, ter o objetivo de ganhar dentro de uma média. Então, você vai ganhar lá 2 prêmios em 6 vaquejadas. Tem um intervalo, 6, e você tem o objetivo de ganhar 2 vaquejadas dentro desses 6. E isso leva a gente à questão de ter 2 métodos. Métodos ou formas de você ver isso. Você pode tentar olhar coisas externas que ajude você a ganhar, por exemplo, 2 prêmios em 6, 2 em 6. Então, e tem as formas internas. Então, primeiro, porque eu acho que você ganhando 2 em 6, você vai, vou até fazer um parênteses aqui, você vai gastar menos e correr muito mais. Se a gente pegar só a senha, só o valor da senha, e começar a fazer matemática mesmo, e eu vou fazer a matemática aqui com vocês bem rápido. É o seguinte, bora lá, você corre, mesmo que todos vocês corram até circuitos regionais, ou corram até aspirante em corridas maiores. Pode dizer que você pagou por uma senha, aqui a gente vai desconsiderar os outros custos, como a gente falou inicialmente. Pode dizer que você pagou 750 por uma senha. E lógico que a gente vai colocar aqui como uma média, não necessariamente toda corrida vai ter uma divisão, a gente sabe disso, tem os rachas, etc. Mas pode dizer que você, por exemplo, ganhou 1.425
uma corrida de prêmio. Se você ganhou 1.425 de prêmio, talvez 1.400 e 1.500. Eu vou só arredondar aqui para a gente fazer as matemáticas bem mais simples. Então, vamos dizer que você ganhou 1.500 de prêmio numa vaquejada. Você vai sobrar. Você pagou essa vaquejada e pode dizer que você sobrou o que você pagou, a mesma inscrição, 750 para essa vaquejada. Então, você vai dizer, mas eu não tive outros custos? Teve. Você teve os outros custos que a gente falou, logística, de manejo para ir para a vaquejada? Teve sim. Beleza, mas a gente vai desconsiderar isso, vai dizer que isso é o que eu paguei para fazer o que eu gosto. Paguei, pode dizer assim, a tarifa de fazer o meu esporte. Vai dizer assim. Então você sobrou, você ficou com dinheiro para uma próxima vaquejada e talvez para outra vaquejada. Então pode dizer que você vai correr 6 vaquejadas. Você ganhou essa primeira. Você vai correr 6. Você ganhou a primeira e você recuperou o que você deu de senha e você ganhou o equivalente para pagar a outra vaquejada no mesmo patamar. Provavelmente, vamos dizer assim, 750. A gente está aqui. Lógico que pode ter um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, vai depender da vaquejada. Então você vai ter 750 para a próxima, mais 750 para a outra. Então duas vaquejadas, vamos dizer assim. E aí você vai nessas duas vaquejadas, você vai correr 6. Pode ser que você até perca as outras duas. Então de 3 você ganhou 1. 1 em 3, né? Então você gastou todo o dinheiro. Que na verdade você nem gastou, né? Você recuperou esse dinheiro da senha. Então pode dizer que você ficou no 0 a 0 depois de 3 corridas. Você vai para outra, você vai para a quarta vaquejada. Então na quarta vaquejada, pode dizer que você talvez investiu... Eu vou manter 750 aqui para a gente ficar dentro dessa matemática fácil. 750 e você perdeu. Beleza, agora você perdeu. Então, desde a primeira vaquejada, na verdade, você só desembolsou 750 dessa. Mas pode dizer que na quinta vaquejada, você ganhou. E pode dizer que você ganhou até um pouquinho mais agora. Você ganhou 1.800. Beleza? Então, você pagou, pode dizer assim, a outra vaquejada que você perdeu. E ainda sobrou, até para fazer as contas aqui, sobrou mais 1.100. Beleza? Então, esses 1.100 pagou a outro e vai dar, por exemplo, condição de você correr mais uma, enfim, mais duas, vamos dizer assim, e ainda sobrar 300 reais, porque vai ser 1.500, duas senhas e sobrar 300 reais. Beleza. Então, você ganhou 2 em 6. Se você for olhar, enfim, esse 1.800 poderia ser 1.300, poderia, mas pode dar uma vaga maior? Pode. Pode ser que você tenha até ganhado primeiro, então, na média, seria mais ou menos esses valores. Então, essa matemática todinha para chegar aonde? Cara, com uma média boa, é isso que eu quis chegar aqui para vocês. Com a média de resultado boa, praticamente, o dinheiro da senha, você pode retornar ele e até às vezes sobrar um pouco. E se não sobrar, você vai gastar um pouquinho de nada para você estar competindo. Então, se você parar e pensar, cara, o que é 2,6? 2,6 é mais ou menos uma média de 33, 34% de desempenho. Que quer dizer o quê? Cara, para mais ou menos 10 corridas que eu ganho 3. Mais ou menos isso, para arredondar o negócio. Então, se você tem uma média dessa, praticamente eu vou correr vaquejada com quase um custo mínimo dentro do valor necessário que eu preciso para pagar as senhas, para pagar minha inscrição. Então, para mim, essa é a melhor maneira. E como é que eu chego a ganhar 2 em 6? Então, você pode olhar que pode ter fatores externos e fatores internos, pode dizer assim, para você conseguir chegar a ganhar, ter resultado melhor na vaquejada, chegar a ter, vamos dizer assim, uma média cada vez melhor. Então, o externo, eu vou começar por ele. E como seria, vamos dizer assim, essas coisas ou fatores externos podem nos ajudar? A primeira coisa aqui que eu vou falar, que todo mundo vai falar, é o seguinte, que todo mundo pensa que é cavalo. Então, as pessoas acham, eu pego um cavalo melhor, eu vou ter mais resultado. Mas aí eu queria até contar uma história para vocês que aconteceu comigo, em um trabalho antigo meu e etc.
Acho que foi a primeira vez que eu fui mais exposto a ter um olhar mais interno para soluções. Tipo, o que é que eu posso fazer para essa situação que eu posso melhorar? Tipo, olhar mais as coisas como otimização ou performance. Então eu lembro que quando veio, tinha alguns problemas entre departamentos e etc. A maioria das vezes a gente quer externar isso. Então, na vaquejada a gente, por exemplo, uma coisa externa que a gente pode botar como, sei lá, causa da gente não ganhar muito prêmio é o nosso cavalo. Beleza. Lá a gente poderia dizer, cara, tal coisa não funcionou porque tal equipe não fez isso. Mas tinha uma parcela minha, sempre tinha. Então eu tinha uma parcela de comunicação que eu pequei em não comunicar. Tinha uma parcela de eu tentar ajudar aquele cara para que eu talvez tivesse mais tempo para trabalhar uma coisa e resolver o problema geral. E do mesmo jeito, na vaquejada a gente sempre tende a olhar, cara, eu não ganhei, eu não derrubei mais boi, talvez sempre por uma coisa externa. E essas coisas externas são várias. Pode ser cavalo, pode ser pista, pode ser boiada, pode ser todos os profissionais que envolvem a vaquejada e você põe isso como um dos grandes problemas. Então pode ser isso. Eu lembro que sempre, assim, as pessoas que estavam superior a mim, ou supervisor, gerente, etc., eles sempre traziam, cara, mas para esse problema o que é que a gente pode fazer? Eu achei isso massa, mas talvez nem tenha me tocado tanto, talvez não foi tão dinâmica assim para me tocar tanto de uma vez. Mas eu lembro que uma vez eu fiz um treinamento interno lá e eles abordaram um negócio que meio que encaixou tudo essa questão do olhar interno, que você pode melhorar as coisas que você tem controle. E aí o problema era mais ou menos o seguinte. Bora dizer que para você produzir, vou dar um exemplo aqui, bora dizer que você tem uma empresa, sei lá, de carregar brita. Bora dizer, né? Então, para você carregar, e aqui eu vou chutar coisa, eu nem sei muito sobre carregamento de brita. Mas bora dizer que para você carregar 10 toneladas de brita, você tem 3 caminhões e você leva 4 horas. Então, para você carregar 20 toneladas de brita, eu vou até escrever aqui, né? Só um exemplo para vocês verem. Mas aqui eu quero carregar 10 toneladas de brita e eu tenho 4 caminhões para fazer isso. 4 caminhões em 3 horas. Em 3 horas. Se eu aumentasse minha produção e dissesse assim, cara, eu quero, na verdade, carregar 20 toneladas de brita. Acho que a primeira coisa que a maioria das pessoas iriam dizer, beleza, então para isso eu preciso de 8 caminhões. Para fazer a mesma coisa nas 3 horas. Então, você iria ver, talvez, o caminhão como o principal fator para que eu pudesse carregar ou transportar mais brita naquele mesmo tempo. E o fato que, nesse treinamento interno, a questão foi o seguinte, foi mais ou menos isso, sobre era brita, etc. Mas era que, a maioria das vezes, a gente olha para fatores que talvez estejam no meio, seja o componente, mas a gente nunca olha para o olhar interno, que nesse caso do olhar interno bora dizer assim, da situação fictícia e tal, seria o meu processo. Será que o meu processo, será que eu realmente preciso dobrar no meio de caminhões para dobrar o quanto de carga eu vou transportar? Ou eu posso, na verdade, otimizar o que eu estou fazendo e talvez para carregar o dobro, se eu conseguir otimizar o que eu estou fazendo agora, eu não preciso o dobro de caminhões. Talvez eu precise, em vez de 8, que seria o dobro, eu preciso de 6. Porque se eu ajustar várias coisas do meu processo, se eu for mais efetivo na forma que eu carrego, se eu eliminar os desperdícios que tem em todo o carregamento, ou descarregamento, no processo de descarregamento, onde esse caminhão vai levar, eu posso, na verdade, dobrar com muito menos. Então a gente sempre tende a olhar coisas que é um pouco externa, e externa aqui eu vou colocar para vocês coisas que a gente não tem controle sobre. Porque nesse processo todo, eu tenho controle, por exemplo, como é que eu extraio a brita, nesse exemplo fictício. Vou até colocar aqui. O externo é que eu não tenho controle. Não tenho controle. Então, como é que você vai controlar uma coisa que você não tem controle? Por exemplo, eu vou dar outro exemplo aqui bem rápido que vai ser talvez mais fácil ainda de ver.
Faz de conta que você trabalha numa empresa que negocia com dólar, beleza? E você diz assim, eu quero aumentar meu faturamento de 100 mil para 200 mil. E aí, pode dizer que o dólar tá a 5 reais. Beleza. Ou se não, melhor infeliz de faturamento, eu vou falar aqui. Faz de conta que você trabalha na empresa e você tem, sei lá, uma margem do lucro lá do que você fornece, que é em dólar. Você tem uma margem de 20%. E você quer aumentar seu faturamento. Então, é mais fácil você esperar por uma alta de dólar, que é uma coisa que você não tem controle nenhum sobre. São diversos fatores que fazem com que uma moeda valorize ou ela baixe o valor. Você não tem controle efetivo sobre ela. Ou você, por exemplo, pode melhorar o seu processo, você pode fazer talvez compras maiores e ter, vamos dizer assim, um custo pela sua matéria-prima menor, ou você esperar que o dólar aumente. É muito melhor que você trabalhe de forma interna, coisas que você tem controle, que você pode assumir, e você aumentar a sua margem com essas coisas que você realmente tem ação sobre ele. Porque as coisas externas você não tem ação. Então, por exemplo, se eu botar uma coisa, o cavalo, por exemplo, o dólar interfere na minha empresa? Interfere. O cavalo também pode interferir no meu resultado? Demais. Pode sim. O cavalo tanto pode me ajudar, quanto o cavalo, na verdade, pode me atrapalhar durante uma carreira de boi. Né? Isso é um fato. Mas, para mim, o cavalo, ou por exemplo, as pessoas falam, eu só não ganho porque eu não corro corrida grande. E hoje, na verdade, tem vários. Eu sei que às vezes vai depender da região da pessoa, mas a maioria das regiões tem circuitos, por exemplo, amadores, que tem uma boiada não tão ruim, uma boiada boa, na verdade, e dá chance para você talvez estar correndo aí numa situação melhor. Então, não necessariamente essas coisas externas, como cavalo, boiada, a pista que você vai correr, você não vai ter controle sobre isso. Mas se a gente virar o lado e a gente começar, na verdade, a olhar para as coisas internas, o que é que eu tenho controle sobre? Em vez de eu pensar numa coisa totalmente externa, que seria o cavalo é outro ser humano e tal, e eu acho que a maioria das pessoas, na verdade, tem um cavalo que elas podem tirar muito. Por exemplo, na mesma coisa da empresa, né? Se a empresa está lá com um caminhão, ela pode otimizar ao máximo, mas, por exemplo, pode ver que ela faz 6 caminhões para carregar 20 toneladas, mas agora ela quer carregar 30. Talvez aí ela vai ter que comprar mais caminhão. Mas é a mesma coisa do lado vaqueiro. Ele, provavelmente, muitas e muitas pessoas, eu diria 95% dos vaqueiros aspirantes, eles podem tirar muito mais do cavalo deles do que o cavalo deles seja o limite. E aí depois que eles melhorarem, aí beleza, aí talvez o cavalo vai ser o limite. E aí para ele evoluir mais, ele vai ter que ter sim um cavalo mais, talvez mais potente, ou um cavalo que ajude ele em mais diversos momentos da corrida de boi. Mas o fato é que para mim, para você chegar nessa média 2 em 6, você chegar a correr mais e ganhar 2 prêmios 6 vaquejados, você tem que investir numa forma que você tem controle. E para mim, você ter controle é você melhorar você mesmo. Você melhorar como vaqueiro. Por quê? Quais os benefícios de eu melhorar como vaqueiro? São inúmeros. E eu vou começar listando pela primeira coisa. Primeiro que quando você investe no cavalo, pode dizer que você pegou um cavalo melhor. E a maioria das vezes, isso eu estou falando com propriedade. Muitas vezes muitas vezes não, mas você pode chegar a comprar um cavalo que nem te serve. Mas é um cavalo muito bom. Não te serve para aquele momento que você está, mas assim, na vaquejada. Então, se você, na verdade, foca mais em você e melhora você, na verdade, você não vai ficar nem dependendo desse cavalo, porque você é um vaqueiro melhor. Na verdade, você pode ir para um cavalo mais potente no momento posterior. Você pode até pegar um cavalo que seja muito, por exemplo, muito saidor e seja ruim em várias coisas antes da saída, que talvez tenha até um valor monetário mais barato. Você, como um vaqueiro melhor,
e isso já aconteceu e está acontecendo, por exemplo, com alguns alunos meus, você vai receber convites e oportunidades de ou correr em outros cavalos, ou correr para algumas pessoas para representar por um parque, ou para correr no cavalo de outras pessoas, ou para ser, sei lá, enfim, representação, ou a pessoa acha que você tem futuro, e talvez comece a fazer essa parceria até sem cavalo no começo, para que você corra para ele, ou você pode até começar a receber, mas assim, alguns recebidos, alguns acessórios para cavalo e vaqueiro, porque você é uma pessoa que tem resultado. Então você vai estar independente do cavalo, de certa forma. Sem dúvida nenhuma, você vai ter muito mais. É uma das coisas que eu tenho certeza que as pessoas aqui vão estar procurando, que é ganhar mais prêmios, mais troféus, que é uma coisa que não tem dinheiro que pague, sem dúvida nenhuma. Você vai receber convites para que você corra com quase nenhum custo, então, para correr sem quase nenhum custo. E quando você mostra que suas habilidades são muito boas, você, por exemplo, quando a pessoa não é muito boa, mas ela corre num cavalo muito bom, a chance que as pessoas vão até falar: ah, cara, fulaninho tá desse jeito que o cavalo de fulaninho é muito bom. Mas quando você realmente você ajuda muito o cavalo e você, as pessoas começam até a enxergar isso, é que vai aparecer, por exemplo, ou quando você, vai aparecer esse convite, ou quando você começa a ter prêmio com consistência também, eu acredito que vai aparecer mais e mais esses convites. Porque as pessoas vão ver, ah, cara, realmente o fulaninho e tal, ele agrega muito e aí vai aparecer essas coisas. Então tem as duas formas. Você pode sempre procurar melhorar nas coisas externas, por exemplo, correr sempre corridas com boiada muito boa, você pode sempre pensar um pouquinho em investir no seu cavalo, mas você pode parar e pensar, cara, eu vou investir em mim, vou ser um vaqueiro melhor. E os benefícios de ser um vaqueiro melhor são infinitos. Você pode comprar, às vezes, um cavalo com algumas coisas que não seriam para uma pessoa muito iniciante, que vai ter, às vezes, um valor menor. Você vai ganhar prêmio, que é uma das coisas que eu tenho certeza que a maioria das pessoas estão buscando aqui, é ganhar prêmio, ter taças e troféus nas suas casas. Você pode começar a receber convites, você pode começar a receber apoio financeiro, como produtos e etc., representar marcas, porque você é uma pessoa que ganha prêmios de forma consistente e você agrega mais valor ao cavalo. Então, beleza. Dito isso, agora, por onde é que eu começo? Massa. Então, beleza. Eu sei que para eu ganhar agora, para eu gastar muito menos e correr muito mais, o caminho é você ter uma média muito boa e chegar a ganhar 2 prêmios 6 vaquejados. Qual a forma? Tem duas formas. Lógico que você pode sempre tentar investir muito mais dinheiro em cavalo, em correr só corridas boas, e talvez uma, uma grande falácia, um grande, vamos dizer assim, erro das pessoas que achar que você só pode ter resultado com sequência, então isso seria investir muito mais dinheiro sem às vezes ter retorno, ou você pode ter o olhar interno, parar e dizer, cara, eu vou melhorar a mim mesmo, vou ser um vaqueiro melhor, que tem vários, vamos dizer assim, diversos fatores que você tem que trabalhar, mas é possível, eu estou vendo cada dia mais isso, e você ficar independente do seu cavalo, ganhar muito mais prêmios, taça, troféu, receber convite. Na verdade, até depois desses 2 em 6, você vai ter quase um custo mínimo para correr muito mais vaquejado. Então, beleza. Agora, dito isso, bora lá por onde é que a gente começa. Eu acho que é o seguinte, primeira coisa que limita você é o ambiente. E principalmente pelaquela coisa que eu falei anteriormente, que é o seguinte. Quando você fala, vou investir em mim, a primeira coisa, a extensão que as pessoas vão dizer, que é isso, junte dinheiro e compre, compre um cavalo bom que você vai tirar prêmio.
O fato que isso é uma das maiores ilusões. E eu tô vendo cada exemplo disso são pessoas que, enfim, agora são meus alunos, etc., que já relataram, eu já vi isso com pessoas mais perto de mim. Cara, comecei, comprei um cavalo que não era para mim. Então, era cavalo que tinha dificuldades, onde para uma pessoa que é iniciante, meio que eram bloqueios. Então, as pessoas derrubavam muito poucos bois, apesar de às vezes ter cavalos bons. Só que para a questão do começo, não servia para ela, poderia servir até para outras pessoas, mas não servia, não ajudava ela a ganhar mais prêmio. Então, para mim, isso é uma das maiores ilusões do mundo. Você tem que tomar muito cuidado com esse ambiente, porque é o seguinte, na vaquejada, poucas pessoas valorizam, não acreditam que treinamento vai te levar mais longe. E eu até concordo, porque da forma que a maioria das pessoas treinam, não é tão efetiva para desenvolvimento. É efetiva para realmente uma coisa como só divertimento. Então, se o cara realmente não quer ter resultado nenhum, beleza, ele pode ter o divertimento dele, porque ele vai ter como se ele estivesse apenas jogando pelada. Então, se você está num ambiente que ninguém acredita, ninguém valoriza, ou se as pessoas até mangam, a chance que você não vai procurar nada disso e você vai ficar limitado ao seu resultado. E às vezes até as pessoas vão te limitar ao resultado porque você não vai fazer nenhuma ação para melhorar, então vai ser tipo aquela coisa, força bruta. Você talvez vai melhorar com muito, muito, muito tempo de prática e aí não tem para onde correr, você vai terminar melhorando, sim ou não. Então, o ambiente, cara, para você ver como o ambiente influencia, né? Eu vi, por exemplo, várias pessoas, sei lá, não gostavam de um estilo musical. Vou dizer que eu não gosto de rock, por exemplo. E aí eu vou e acontece alguma coisa e eu termino, sei lá, convendo com a pessoa lá que trabalha comigo e que só escuta rock. Vou dizer que eu tenho que ir pro trabalho com essa pessoa por 2 semanas. E eu sou exposto ao rock, por exemplo, há 10 dias. Cara, eu tenho certeza que ao final desses 10 dias, se eu passo meia hora com o carro lá no carro do cara, escutando rock, eu vou começar, que é o efeito da média exposição, que alguns que me acompanham talvez já conhecem, mas eu sou exposto muito àquilo, eu vou terminar tomando gosto. Então o ambiente influencia no que eu gosto, influencia, sem dúvida nenhuma. E também o ambiente pode influenciar para coisas ruins, pronto, esse é um gosto musical. Mas o ambiente, por exemplo, se eu estou por exemplo assim, eu ando com 10 pessoas que usam, 9 pessoas que usam drogas. E elas usam e continuam usando drogas. E eu só saio com essas 9 pessoas. Chance de eu ser uma pessoa que vou também usar droga é muito grande. O ambiente influencia. Porque, cara, todo mundo tá lá dizendo, cara, é muito legal, a gente entra num nível de consciência, a gente se diverte muito e tal. E aí eu, não quero agora. Então talvez por uma, duas vezes eu não quero, por 2 semanas eu não quero, por um mês eu não quero. Mas depois os caras, vai lá, cara, é muito bom e tal. E cara, eu peguei, sei lá, fui pra festa, foi muito legal. Então entrou uma menina, entrou um cara lá, a gente se divertiu. E repete, 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 pô. Aí eu posso começar, cara, eu vou dar uma chance pro esse negócio. Todo mundo que eu ando tá lá usando, é muito bom. Enfim, às vezes eles nunca vão falar das coisas ruins, sempre vão falar das coisas boas. E aí eu vou tentar tá no meio desse. Eu vou começar uma hora, eu vou abrir e vou entrar nesse meio desse negócio lá que os caras estão falando. Então, o ambiente influencia. Da mesma forma que você tá no ambiente que fala, cara, aspirante não evolui, porque o aspirante é um cara que não monta todo dia. Então, se você achar que, cara, você não monta todo dia, você se conforma. E aí tem 10 pessoas que você anda e diz, cara, você é aspirante, como você não monta a cavalo todo dia, você não tem como evoluir. E aí todo mundo fala, ou você anda com muitos aspirantes e fala, cara, é assim mesmo, a gente é aspirante, a gente não tem que evoluir a ter mais resultado. A chance são que você vai continuar, vou dizer assim, com esse mesmo pensamento e você não vai mudar. E principalmente se você vai mudar para uma coisa que é muito nova, às vezes na vaquejada, um treino, ou, por exemplo, falar em preparação mental. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais. Mas falar sobre preparação mental no meio da vaquejada, você vai se vir, talvez,
agora ainda, eu acho que ainda serve de motivo de risada. Mas o fato é que, cara, todo esporte, hobby, até xadrez as pessoas usam preparação mental. Até poker, cara, usa preparação mental. Imagina uma coisa que envolve 5 seres humanos lá, que a gente, enfim, não tem certeza de quase nada que vai acontecer. Como é que você não quer estar no seu melhor estado mental para correr boi? Mas isso influencia, sim. Qual outra coisa lá que a gente tem que buscar para chegar a ganhar mais prêmios e gastar menos? Sem dúvida nenhuma é o seguinte: é a gente afiar a nossa mente. Isso aí é uma parada. O que é que eu estou falando aqui por afiar a mente? Coloquei aqui, afiar a mente. O que seria esse danado de afiar a mente? Afiar a mente seria o seguinte: cara, se eu quero melhorar, eu tenho que ter uma dedicação, eu tenho que entender porque eu estou fazendo aquilo, porque eu vou ter que fazer um esforço maior, vou ter que talvez fazer coisas que às vezes não é tão legal, por exemplo. Se eu corro boi, eu acho muito legal correr boi, às vezes eu não vou ter que passar e ter que correr boi. E aí você tem que ter uma mente muito boa, entender que você está fazendo isso por um propósito, você tem que manter essa motivação, senão você vai cair, vamos dizer assim, na síndrome que eu acho que ataca todo mundo hoje em dia, que é a questão a síndrome do brinquedo novo. Então você dá um brinquedo novo para uma criança, tem explicações para isso, tem razão para isso, tem um negocinho que se chama dopamina, mas não vai para dentro disso. A dopamina vai lá e vai, enfim, vai lá para cima, o cara tem a super motivação, a criança vai brincar com aquilo muito por 1, 2 dias, e aquele efeito de novidade vai desaparecer. E a criança vai deixar aquele brinquedo de lado. E a maioria das pessoas, independente de ser criança ou não, a gente sofre desse efeito do brinquedo novo. A gente, começa o negócio, é bom, bacana, super motivação no começo, mas depois vai vir as dificuldades, vou ter que sair da minha zona de conforto, vou ter que fazer coisas que nem sempre é divertida, e eu largo para lá. Então, você afiando a sua mente, você vai criar esse poder de, na verdade, persistir sobre esses momentos. Você vai ter a sua motivação cada vez, você vai achar ela e você vai usar ela para estar cada vez mais colocando o que é necessário fazer para estar evoluindo. E você vai ter uma evolução constante, que você vai ser cada vez mais consistente. E você, com esse poder, você vai estar sempre reajustando esse porquê você está fazendo. E você vai estar sempre num nível de motivação, em vez de ser só um pico, você vai estar num nível de motivação que é cada vez mais consistente, vai fazer que você não abandone o negócio, não seja aquele brinquedo novo por 1, 2 dias, e abandone e deixe fazer o que tem que fazer para melhorar. Então, sem dúvida nenhuma, isso é uma das formas de você evoluir, chegar a ganhar 2 prêmios, 6 vaquejadas, gastar cada vez menos dinheiro e correr muito mais vaquejada e ter mais resultado. Outra coisa é o seguinte: você tem que pensar de forma muito mais estratégica e começar a dominar fundamentos. Você tem que dominar fundamentos da vaquejada e fundamentos de uma competição. Então, como é que a gente divide fundamentos da vaquejada, fundamento de uma competição? Cara, quanto mais a competição é um jogo mental. Então, aquela questão que a gente falou de preparação mental. Então, você tem que trabalhar a sua cabeça, vou dizer assim, a sua preparação mental tem que estar super bem trabalhada para quando você for para competições, para vaquejadas. Então, você tem que dominar isso. Dominar os fundamentos, sem dúvida nenhuma, da preparação mental. E você tem que dominar a técnica e a preparação física. Sem dúvida nenhuma, técnica e a preparação física para a vaquejada. Então, quanto mais você focar em dominar técnica e física, primeiro, o jogo mental para mim é um superpoder que você pode ter. Você está, na maioria das vaquejadas, vamos dizer assim, numa forma mental muito boa para você fazer o que é preciso para derrubar o boi. Para mim, isso é um superpoder. Então, acredito muito nisso. Isso é comprovado em diversos esportes. Hoje, não tem nenhum esporte, futebol, hockey, poker, xadrez, todo tipo de esporte, natação,
Na verdade, uma das coisas que mais diferencia as pessoas que estão no topo é essa preparação mental. E aí a preparação técnica, junto com a preparação mental, você sabendo o que você vai fazer, você automatizando cada vez mais as coisas que você faz e é necessário fazer para derrubar um boi, a chance são que você vai ter muito mais consistência. Então, se você tem, bora dizer assim, um intervalo, uma sequência de 6 corridas para correr e você está cada vez mais preparado, automatizado, várias coisas que você faz durante a sua carreira de boi. Você está cada vez mais dessas 6, bora dizer que em 4 ou 5 você consegue estar no melhor estado mental, você consegue entrar, bora dizer assim, na zona. Entrar na zona seria você, por exemplo, sentir sob controle, você fazer as coisas de forma automática, meio que o tempo para você ficar as coisas em câmera lenta. Você começa a fazer as coisas sem esforço. Você está ali realmente numa competição, mas você está aproveitando, se divertindo. É uma coisa muito doida. E você está com atenção e concentração naquilo. Então, para mim, isso é um superpoder associado com a técnica. Isso vai dar consistência. Porque se você só fazer uma coisa sem pensar automático, a chance de você repetir isso cada vez mais é muito maior. Então, para mim, eu quero finalizar com, cara, se eu quero correr mais, se eu quero gastar muito menos, eu tenho que procurar melhorar uma coisa que eu tenho controle, que é meu desempenho. É isso. Eu tenho que melhorar meu desempenho. E aí a gente vê que melhorando isso, cara, vai ser muito mais fácil dizer para uma mulher, para a família que vai para corrida. Eu posso melhorar isso com coisas externas, que é, por exemplo, vou ter sequências maiores de corrida, vou ter mais cavalo melhor, vou ter correr pistas melhores. E eu posso parar e dizer, cara, eu posso ter mais resultado melhorando a mim mesmo, sendo vaqueiro muito melhor. Então eu vou melhorar todas as técnicas e fundamentos que são necessários para a vaquejada, eu vou melhorar a minha preparação mental, eu vou buscar um ambiente, uma comunidade que as pessoas também estejam buscando isso, porque é muito difícil você, por exemplo, estar no meio de pessoas que não fazem uma coisa, não gostam de uma coisa e não estão com o mesmo objetivo e você querer mudar eles. E é até difícil você estar nesse meio, você começar a fazer coisas diferentes. Imagina você estar no meio de roqueiro e você dizer, cara, eu vou escutar pagode agora. Acaba de dizer, tá doido, porra de pagode, mano. Aqueles caras lá de colar com cavaquinho não tem nada a ver, não. Cara, é muito difícil você estar no meio de roqueiro e você fazer, começar a escutar pagode e começar que as pessoas que você esteja andando, você vai lá com seus amigos roqueiros, num carro, na viagem, você bota pagode, os caras não vão querer. Mas não vai querer de jeito nenhum. Então você tem que procurar muito seu ambiente. Às vezes seu ambiente limita, são ambientes negativos, então não quer que você, eles são conformados com aquele resultado que você talvez eles tenham e eles também não acreditam nessas coisas. Por exemplo, se um cara é um faixa preta, ele evolui na vaquejada de forma intuitiva, dificilmente ele vai acreditar que alguma pessoa que, por exemplo, agora não tem tanto resultado, a pessoa possa melhorar com um treinamento. Porque para ele foi algo natural, não foi algo que ele teve que trabalhar com metodologia e etc. Para chegar lá. Então, ou, por exemplo, você tá, sei lá, você vai para um interior lá e você diz pro cara, sabia que na cidade que eu fui lá você pode alugar um carro com um aplicativo, com um cartão? O cara vai dizer, você tá doido, mano? Isso é uma mentira da gota. Então é a mesma coisa de você começar a falar, por exemplo, uma pessoa de cidade pequena, essas coisas que talvez tenham em cidades grandes que rodam sem problema nenhum. Então você deve procurar, sim, ter cuidado com o seu desempenho. Você deve procurar afiar sua mente para que você, quando começa esse processo, você tenha a motivação correta, você tenha objetivos claros, que vai te suportar durante toda essa jornada, porque não é algo da noite para o dia. E aí você vai focar na sua preparação mental, sem dúvida nenhuma, você vai focar nas técnicas, nos fundamentos da vaquejada, para você ter cada vez mais consistência dentro das competições. E aí você chegando a ganhar 2 prêmios vaquejadas, se você focar nos custos financeiros de senha e registro, você vai ver que elas vão provavelmente se pagar ou você vai ter um custo muito pequeno para você correr sequências de 6 vaquejadas. Eu espero que tenha ficado bem claro para você isso. Eu tentei fazer esse resumo, isso aqui foi o que a gente desenvolveu hoje juntos, esse mapa mental de como eu posso gastar menos
e correr mais vaquejada. E muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, vai lá, dá um like, se registre, compartilhe esse vídeo para talvez pessoas que você acha que tem essa mentalidade como você e quer embarcar talvez num processo desse, de melhoramento seus como vaqueiro na vaquejada.